Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, quinta-feira, dia 15 de junho de 2023, são 21 horas e 30 minutos. Eu hoje estou numa cidade aqui do estado de Minas Gerais, conhecida como o Alto do Caparaó. Eu estou mais ou menos a 1.500 metros acima do nível do mar, próximo aqui do terceiro maior pico do Brasil, que é o Pico da Bandeira. Vim fazer uma visita, aqui uma parente que já está com uma idade muito avançada e há muito tempo que eu aqui não vinha. Me surgiu essa oportunidade e eu aqui estou. Mas não podia deixar de gravar este vídeo, esta pérola da graça de Deus para a reflexão e para a nossa compreensão. O tema de hoje é: o que você precisa saber sobre a morte? É um assunto muito polêmico, bastante complexo e que vai de encontro aos mais diversos pensamentos acerca da morte. Eu quero tomar por base na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, que diz assim: portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele quem? O Cristo Nazareno. O Cristo Nazareno era judeu, nascido de carne, nascido de mulher. E ele veio para cumprir a lei. Ele veio para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E diz mais aqui que o Cristo Nazareno, assim como nós participamos de carne e sangue, ele também participou para que pela sua morte ele pudesse aniquilar o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A lei de Moisés, a lei, ela mata, mas o Espírito vivifica. E então ele estava aqui se referindo ao escritor dos Hebreus, à lei de Moisés, a lei que se opunha, a lei que era contrária, à lei que ele veio para cumpri-la, a lei que os judeus não conseguiram cumprir. Essa lei, ela fazia com que as pessoas ficassem presas sob um rudimento da lei de Moisés, com fardos, com jugos que elas mesmas não podiam suportar. Então foi preciso que o Cristo Nazareno viesse para cumprir a lei. E ele veio e ele cumpriu a lei. Quando ele terminou de cumpri-la, ele disse: está tudo consumado. Então este império aqui, que o autor da Epístola aos Coríntios se refere, não é esse ser espiritual criado pelo Império Romano, pela religião católica, pela Igreja Católica Apostólica Romana, e que o sistema religioso evangélico também dá muita ênfase do diabo como um ser espiritual. E este ser espiritual, o sistema religioso, junto com seus líderes religiosos, eles levam as pessoas a crer que ele existe
como um ser espiritual. Quando, na verdade, essa palavra significa, é um adjetivo, significa opositor, aquele que é contrário, aquele que é do contra, significa adversário. Então a lei, ela matava. Paulo disse, como eu já falei, a lei mata, mas o Espírito vivifica. Então, o escritor, ele diz aqui que aniquilou o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A lei, ela fazia todas essas coisas. Então, nós vamos ver hoje o que nós precisamos saber sobre a morte. Esse é o tema. Então, para dizer sobre esse assunto e as pessoas entenderem, temos que partir do pressuposto que os eleitos de Deus saibam que nós somos espírito revestido de carne e sangue. Nós não somos o que vemos, como o sistema religioso ensina que você é o que você vê. Como se você estivesse olhando num espelho e ao ver a si mesmo, você acha que você é isto que você está vendo. Somos, na verdade, um espírito, que esse espírito, ele possui um corpo. Na verdade, o que você vê é um revestimento. Então, o que nós não somos. O nosso espírito, ele é perfeito. O nosso espírito, ele sempre existiu. Que vem no ventre da nossa mãe para participar de carne e sangue, como eu li aqui na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 14. Um espírito que agora ele possui um corpo. Esse espírito, ele é sem gênero. Então, tanto ele habita no ser masculino, quanto no ser feminino. Ele não tem gênero. Então, esse espírito, ele estava com Deus, ele veio de Deus e se revestiu em carne e sangue. Esse espírito, o dia que o nosso corpo, essa matéria desceu ao pó da terra, a sepultura, ao lugar dos mortos, o espírito volta para Deus, para o lugar de onde ele veio, conforme está escrito em Eclesiastes, capítulo 2, versículo de número 7. No caso de Jesus, o espírito entrou em quem? Em Maria. E gerou a carne de Jesus de Nazaré. Ele era humano, a sua natureza era humana. Ele era, como eu já disse, um judeu nascido de mulher. Ele veio com esses objetivos de cumprir a lei e de salvar e buscar tão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse espírito, ele volta para Deus pela ocasião da morte. Esse espírito, ele foi dado antes da fundação do mundo. Deus, ele é espírito, ele é pai dos espíritos. Nós também somos espíritos. E somos filhos do Pai. Aqui é bom frisar que essa salvação pregada pelo sistema religioso, essa salvação não faz nenhum sentido. Sabe por quê? Porque o espírito, ele não entra em estado de salvação
e não entra tampouco em estado de condenação. Mas o sistema religioso, ele ensina, ele prega, ele diz que a pessoa, para ser salva, ela precisa aceitar Jesus como Salvador. Ela precisa se batizar para que ela possa participar, aspas, da ceia do Senhor, para que ela possa ter comunhão com seus irmãos e comunhão também com Deus. Não é isso que o sistema religioso ensina? Mas a salvação, ela nunca foi ensinada desta forma como o sistema religioso ela ensina. A salvação sempre foi na mente. Então, quando nós alcançamos essa salvação, nós sabemos que já estamos na vida eterna. E assim sendo, então, passamos a entender que a morte não existe, como o sistema religioso prega, como as pessoas acreditam que a morte, ela existe. Eu quero ler em João capítulo 10, versículos 11 e 12. Versículos 9, 10 e 12. O ladrão vem, senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário, a quem não pertence às ovelhas, não é pastor, de modo que quando vir o lobo, deixa as ovelhas e fogem. Então o lobo ataca o rebanho e desperta as ovelhas. Então aqui guardou o quê? Guardou a carne ou guardou o espírito? Um dia, esse espírito irá se revestir de um corpo glorioso por ocasião do tombamento da carne, que volta ao pó da terra, que volta à sepultura, ao lugar dos mortos, como está escrito em Jó capítulo 7, versículo 9. Assim como as nuvens passam, se dissipam, o corpo volta à sepultura, ao inferno, ao lugar dos mortos. Então, com o entendimento da mente iluminada, podemos então afirmar que a morte não existe, porque nós somos espírito e ele não morre. O espírito não morre. Antes da cruz, o que é que acontecia? Ele dormia, ele ficava retido, até que o Cristo, ao ressuscitar, desceu na mais das profundezas do abismo e resgatou todos esses espíritos que lá estavam dormindo. Então, segundo a palavra, no Salmo capítulo 37, versículo 10, somente os eleitos, ele tem esse espírito. Hoje, eles não mais existirão. Fala aqui acerca de quem? Dos ímpios. Os ímpios não mais existirão. Vieram, eles cumpriram o seu propósito segundo Deus. A maldade dos ímpios não era nada mais do que a carne ativada. E tudo que se semeia, se colhe na carne. Tudo quanto o homem ceifa, semeia, tudo isto ele ceifará. O corpo glorioso é reservado tão somente ao Espírito. Esse Espírito que veio de Deus, ele volta para Deus num corpo revestido de glória,
num corpo glorioso, semelhante ao dele. Enquanto isto, a carne volta ao pó da terra. Então, se esse espírito, como está escrito em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, ele volta para Deus, é porque um dia ele esteve lá. Se ele volta, é porque ele veio de lá. Então, você não é isso que você pensa. Você não é isso que a religião diz que você é. Você não é isso que a religião diz e faz você acreditar que você é um corpo que possui um espírito. Mas é o contrário. É impossível o espírito se afastar de Deus. Então, são esses ensinamentos que a religião tem dado, tem procurado mostrar às pessoas, a fim de que as pessoas, elas acreditam na morte, quando na verdade ela não existe. Por que ela não existe? Porque nós que temos o entendimento, nós que temos a mente ativada, entendemos que a vida, ela é eterna e nós já estamos na vida eterna. E não é assim como o sistema prega, não é assim como o sistema diz. Que você aqui, enquanto viver neste mundo, você precisa consagrar, você precisa se santificar, você precisa fazer uma série de coisas determinado pelos líderes religiosos, pelo sistema religioso, a fim de que você possa alcançar, aspas, essa tal vida eterna. Quando a graça que nos foi revelada, que nos deu o entendimento, diz totalmente o contrário. Já estamos na vida eterna. E se assim é, a morte então ela não existe. Nós não somos aquilo que nós estamos vendo. Há dentro de cada um de nós o Espírito. Esse Espírito que veio de Deus e esse Espírito que volta para Deus. Deus habita nesse Espírito. E por ele habitar nesse Espírito, ele testifica que somos seus filhos. E como filhos de Deus que somos, nós somos guiados e dirigidos por ele. Não vivemos debaixo de preceitos dos homens. Não vivemos ainda cumprindo a lei de Moisés com todos os seus rudimentos. Não vivemos seguindo tudo quanto o Cristo Nazareno fez. Porque somos espirituais. E não somos o quê? Carnais. Nós estamos voltando para o materialismo. Nós não estamos voltando para as coisas desta vida. Por isso, nós não temos medo da morte, porque sabemos que essa morte, ela não existe. Então, esta é a palavra que nós temos nesta noite, para refletir, e você fazer vamos dizer assim, revisar conceitos, parar e analisar acerca de tudo aquilo que você aprendeu até hoje, de tudo aquilo que a religião te ensinou. E você vai ver que você tem sido enganado por esse sistema religioso que é perverso, mau e cruel. Então fica aí esta palavra. Beijo no seu coração, um forte abraço. Se você gostou, dê um like. Nós da graça de Deus amamos vocês. Beijo no seu coração.